Se você já deu aula de dança ou já fez uma, você já deve ter escutado que alongamento não aquece e que então ele não serve para nada no começo da aula. Isso é quase um ditado já, né? Mas será que isso realmente é verdade? Qual será que é o propósito que as pessoas falam isso? Ou será que é só mais uma frase que as pessoas falam sem saber ou sem se aprofundar no propósito de cada uma das coisas? Eu sou o Lucas, trabalho com dança, sou formado em educação física e hoje venho trazer esse debate aqui pra gente. Que o alongamento e o aquecimento são coisas diferentes, a gente já sabe. O que parece é que as pessoas tentam misturar tudo e até valorizar um enquanto invalida o outro. Mas não é bem por aí que a gente tem que seguir. Tanto o aquecimento quanto o alongamento, eles servem como uma ótima ferramenta para a sua aula, para os seus alunos, para o seu próprio desenvolvimento. Então, por exemplo, um aquecimento, ele tem como função ali aumentar a frequência cardíaca, aumentar o fluxo de sangue, né, preparar o grupo muscular para o que vai ser desenvolvido, para o que vai ser trabalhado. Essa ativação na circulação envolve o grupo muscular e as articulações também. Isso pode ser de várias formas, uma corrida leve, polichinelo, de repente pequenas movimentações já com a dança, pode servir como um aquecimento. O alongamento, por sua vez, ele vai trabalhar a parte de amplitude do movimento, flexibilidade, consciência corporal. Então, por exemplo, para um trabalho com crianças, ou até mesmo adultos iniciantes, você vai pegar um aluno que não tem uma consciência corporal tão desenvolvida. E para ele desenvolver uma imagem corporal, entender as partes do corpo dele, o alongamento ele pode ser muito eficaz. Correções de postura, trabalhos de direções, o alongamento pode envolver em tudo isso. Ou seja, um não substitui o outro. Mas também eles não precisam ser inimigos. O que pega é a galera viver levando uma verdade como se só um prestasse e o outro não. E não é bem por esse caminho que a gente tem que seguir, como eu falei anteriormente. Os dois são ótimas ferramentas para a sua aula, para enriquecimento dos seus alunos, para um desenvolvimento saudável e consciente no processo de aprendizado de cada um. E a gente já sabe que alongamento não aquece. Isso não faz nem sentido. Mas não precisa sair endemonizando como se ele não tivesse função nenhuma. E chega até ser errado eu falar que um alongamento não aquece, porque a gente tem diversos tipos de alongamentos. Então, por exemplo, temos o alongamento estático, que é o convencional, parado, né? Realizando pequenos movimentos ali, que esses podem muito ajudar no desenvolvimento de imagem corporal, né? Da questão de lateralidade também, questão de percepção do próprio corpo. Existe alongamento balístico, PNF e até mesmo alongamento dinâmico, que esse pode funcionar como um aquecimento. O estático em si, eu até concordo que ele realmente não vai aquecer, fazer essa ativação muscular, aumentando o fluxo sanguíneo, aumentando a lubrificação nas articulações. Porém, ele vai estar trabalhando uma parte muito importante, que é a parte de flexibilidade dos seus músculos. E para muitos movimentos a gente precisa desenvolver essa flexibilidade. Então, sim, ele tem função. Tem diversas fontes que mostram a eficácia de um alongamento como preparação, assim como quando ele não deve ser utilizado. Então, por exemplo, a gente sabe que quando você tem um exercício que vai demandar força, que vai demandar explosão, potência, nesses treinos em específico você precisa evitar alongamento. Por quê? Porque o alongamento ele pode diminuir o seu potencial de força. E já numa aula de dança, né, em técnicas de dança, apresentações, competições, o que quer que seja, tem muita movimentação que ela é muito valorizada com base na flexibilidade. E para você ter uma flexibilidade, você precisa trabalhar com alongamento.
Então a moral da história é que você não precisa banalizar um. O problema nunca foi alongar ou não alongar. O ponto é você saber como, por quê e quando utilizar essas coisas nas suas aulas ou nas suas práticas. E mais uma vez, trazendo isso para o universo da dança, o alongamento, a flexibilidade, ele não é só uma questão estética. Ele também pode ser uma questão técnica. Então, ele pode interferir na amplitude, nas suas linhas, nas definições de movimentos, em ângulos, em limpeza coreográfica. Eu não vejo pontos negativos ao ser usados alongamentos. E se a gente parar para pensar, nem toda aula você vai precisar de uma frequência cardíaca muito alta desde o começo. Às vezes você vai fazer uma aula mais técnica, com uma técnica que vai demandar também muita consciência, muita atenção das pessoas. Então, só o fato de você trabalhar aquele movimento de maneira devagar desde o começo já vai estar preparando o corpo da pessoa. Porque às vezes você faz um aquecimento muito intenso para ter uma grande quebra, né? Então, por exemplo, lá você começou aquecendo bastante, seu corpo está muito bem aquecido, os músculos, a ativação sanguínea e tudo mais. De repente você tem uma pausa, mesmo que seja uma pausa ativa. Então, por exemplo, você aqueceu e parou para entender alguma técnica. O seu corpo vai esfriando, mesmo que você vai se movendo de maneira leve, o seu corpo vai entrando numa decrescente. Então, às vezes, não que aquilo foi inviável, mas talvez naquele começo você poderia ter trabalhado uma outra coisa. Vamos supor que a sua aula seja uma coreografia. Às vezes você já começa com um trabalho explicando a movimentação ali na prática. Isso já vai preparando o corpo. Você já está entrando em pequenos aquecimentos. Conforme você aumenta a velocidade da movimentação, você aumenta a intensidade também de maneira progressiva. Isso vai aquecendo também. É basicamente para um corredor fazer um trote antes de começar uma corrida de fato. A cada vez que você vai repetindo a movimentação, você vai aumentando a amplitude, a energia, o estímulo no que está sendo desenvolvido. Ou seja, aquecer não é necessariamente ficar fazendo 50 polichinelos, afins correr em volta da sala, nada disso. É você preparar o seu corpo, é você modular a intensidade até chegar no ponto certo, para que você não se machuque, para que você consiga concluir aquele exercício de uma maneira eficaz. E se você não trabalha com a parte de alongamento, seus movimentos vão ficar limitados, as suas linhas vão ficar baixas, a sua definição pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade, algumas amplitudes, movimentos travados, até mesmo um pouco de insegurança. Porque muitas vezes você vai ter que aprender movimentos que vão demandar alguma capacidade física. Que observação, capacidades físicas são todas treinadas. E se você não tiver uma flexibilidade bem desenvolvida para depender do movimento que você for precisar, como que você vai entender aquela técnica? Você vai ter que passar por aquele processo de desenvolvimento antes. Então, resumindo aqui a história. O aquecimento, ele ativa o seu corpo e ele começa a trabalhar com essa energia. E lembra que existe o alongamento dinâmico, que ele pode ser também utilizado como uma forma de aquecimento. O alongamento estático vai trabalhar na parte de flexibilidade e estética. E algumas vezes, técnica também. O que importa, na verdade, é você saber a hora certa de você usar cada uma dessas ferramentas. Então, antes de você sair falando ou sair acreditando que não tem função, estuda um pouquinho, pesquisa um pouco mais a fundo sobre o porquê de cada uma das coisas. Né? Às vezes aquilo realmente não é eficaz para alguma coisa em específica, mas para outra pode funcionar muito bem. E no fim, quem perde por acreditar nessas coisas não é quem está alongando ou quem está aquecendo. É você que acredita e que define isso como uma verdade e deixa esse fato impossibilitar outros caminhos. E se você entendeu a diferença, comenta aqui pra mim. Pensa nisso. Quando você respeita o seu processo,
o corpo não só se prepara melhor, mas ele também vai ser mais solto e mais criativo. Agora me conta, qual é a sua forma favorita de aquecer ou de alongar? Quais são os principais movimentos ou membros que você prefere trabalhar nesse aquecimento? E quando que você faz isso? Como você faz isso? E me conta também se você é do tipo que vai direto para a movimentação ou se você vai preparando aos poucos. De repente o seu comentário pode ser tema para um próximo vídeo aqui. Então deixe ele aí que eu vou estar lendo todos e respondendo, se possível. Peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais conteúdos assim e outros que estão por vir também. Conteúdos que podem te ajudar com a sua dança ou ajudar de uma maneira geral. E manda esse vídeo aqui para aquela pessoa que fala que alongamento não presta no começo da aula. A gente se vê no próximo.